Olá, seguidores. Nesse vídeo eu falo sobre o processo de incorporação de PSEC 11 por RBRX e como que a Pátria vai sacanear o antigo hedge fund da RBR. Que é o Thiago PS, seu canal fica esperto. Pois bem, como é de se imaginar, a Pátria vai fazer a fusão dos seus dois hedge funds. E a surpresa aqui, pelo menos para mim, foi que o fundo incorporador vai ser o RBRX. Mas enfim, a primeira coisa que eu vou explicar aqui para vocês é por que a cotação de RBRX está caindo após a divulgação dessa incorporação. Tudo bem que hoje aqui nessa quarta-feira, 22 de julho, é um dia de queda no IFIX, mas a gente está observando aqui RBRX caindo muito mais que o mercado, né? Está com uma queda de 3,66% agora meio-dia. Está caindo mais de 3%, quase 4%, bem mais do que o restante do mercado. Pois bem, essa queda está acontecendo porque PSEC 11, o original aqui da Pátria, ele é negociado com mais desconto do que RBRX. Portanto, se a gente tiver aqui uma troca que ela for feita VP a VP, é mais interessante você entrar aqui via o lixão da Pátria, quer dizer, o PSEC 11, do que por RBRX. Notem aqui no canto direito, que não estou indicando aqui no com o mouse, não sei se está dando para vocês verem. Aqui PSEC 11 está sendo negociado com 24% de desconto sobre o valor patrimonial. Enquanto isso, RBRX está sendo negociado aqui com 17% de desconto patrimonial. Sendo que aqui no Clube FI ainda deve ter alguma atualização, tá? Aqui por conta do delay. Mas que olhando no home broker da corretora, a gente já vê que está caindo ainda mais. Enfim, aqui eu não fiz as contas de a quanto que sairia essa compra indireta de RBRX por PSEC 11, mas teoricamente aqui está compensando mais você entrar via PSEC 11. Deixa eu até ver como é que está aqui a cotação de PSEC 11. PSEC 11 caindo 1% também. Enfim, o mercado todo caindo aqui nessa quarta-feira. É, no entanto, ressalto para vocês que em corporação tudo pode acontecer, né? Aqui o gestor à parte ela pode fazer provisões sobre certas posições nos dois fundos e alterar o VP pouco antes de acontecer a incorporação. Os investidores do antigo BAD 11, é o fundo de home equity da Barigui, sabem muito bem o que é isso, né? Ia ter incorporação de CVBI 11, uma incorporação VP a VP, então estaria super vantajoso você entrar via BAD 11. No entanto, da noite para o dia, o VP saiu de R$ 91 para R$ 78,48. Acabou que eles não tiveram nem lucro, muito pelo contrário, tiveram prejuízo, ficaram muito bravos com o que não sei se foi a VBI ou Pátria fez aqui. E isso aqui geralmente acontece, esses ajustes no VP geralmente acontecem com fundo incorporado. Então, é por isso que eu geralmente falo que nessa questão de incorporação, o fundo incorporado ele tende a ser sacaneado, ele tende a ser prejudicado, porque o gestor ele tem o interesse de preservar o fundo incorporador, aquele que vai continuar sendo negociado. Então, eles fazem maldades aqui com o fundo incorporado para o pessoal não comprar de forma mais barata o incorporado, porque senão acaba fazendo pressão de venda sobre o incorporador, algo que não é conveniente para o gestor porque ele tem dificuldade em fazer emissões. Mas, enfim, de qualquer forma, isso daqui está fazendo pressão sobre RBRX. Então, aqui incorporado geralmente é sacaneado, que no caso vai ser PSEC, mas nesse caso aqui, com certeza o fundo incorporador também vai ser sacaneado.
Agora aqui vou responder para vocês o título do vídeo de como que a Pátria vai sacanear RBRX. E aqui você pode ter certeza, tá? Aqui a sacanagem PSEC 11 é uma dúvida, mas a sacanagem aqui sobre o cortiço RBRX é certeza, tá? Certeza, certeza mesmo. E eu já venho avisando isso, tá? Há um mês atrás eu fiz o vídeo sobre RBRX quando teve a RBR foi adquirida pela Pátria, já falei. RBRX vai ser sacaneado. E agora que a gente está tendo a concretização disso, era algo que era inevitável. Então, como que essa sacanagem ela vai acontecer? Primeira coisa, RBRX vai ser sacaneado porque PSEC 11 é uma zona, é um fundo, uma zona completa, é um lixo completo. Eu até apelidei PSEC 11 de lixão da pátria, não é à toa. É um fundo que não tem estratégia zero, tá? Zero, zero mesmo. Não tem aqui um direcionamento. O que que PSEC é hoje? É um amontoado dos fundos que a Pátria foi adquirindo e foi comprando. Então aqui está cheio de hedge e hedge funds das gestoras que foram adquiridas. Aqui vai ter que gestor mesmo que ele comprou foi a Mor, é, teve um monte de fundo aqui. Isso aqui é um acumulado de uns 3 ou 4 fundos. Então, realmente, vários e vários FIIs que agora não tem estratégia, né? É basicamente um fofão, né? Basicamente só tem FOF aqui, né? Só tem FI aqui dentro da carteira desse fundo. FI líquido, FI private placement, colocar aqui alguns CRIs, mas é basicamente um FOF isso daqui. Agora, com relação à segunda forma com que RBRX será sacaneado. A segunda forma é a diluição dos investimentos em curva J. Então, ambos os fundos possuem um PL de 1,3 bilhão de reais. Então, possuem patrimônio similar. Então, toda posição que RBRX tem hoje, ela vai ser dividida ao meio. Então, se hoje o fundo tem uma exposição de 10% em um ativo, após a incorporação, a exposição vai cair para 5%. Deixa eu pegar aqui um ativo para simplificar para vocês. Por exemplo, aqui a gente tem essa exposição a 25% em PMLL. Após a incorporação, a exposição vai cair para 12,5%. Aqui a observação é uma operação que beneficiou bastante a Pátria nessa questão aqui da venda dos shoppings lá que estava aqui dentro de RBRX. Acabou que foi mais patrimônio sugestão aqui para PMLL, que também é da própria Pátria. Então, mais uma operação que conflito de interesse. E por que essa diluição é ruim? É o seguinte, RBRX sempre foi um fundo que carregou muito desenvolvimento na carteira. Fundos de operações de desenvolvimento possuem um retorno chamado de curva J. Você começa investindo, colocando muito, muito dinheiro, só gastando, até que chega um ponto em que você começa a ter o retorno, né? A acontecer o retorno do investimento. Então, aqui você tem duas fases, né? Uma fase é onde você só coloca dinheiro, você não tem retorno, e a fase a gente pode chamar de colheita, né? A colheita desse investimento. Agora, o que acontece se você aumenta demais o patrimônio antes dessa fase de colheita? Você basicamente ficou aqui com a parte ruim, a parte que a gente pode chamar aqui de plantio, em que você só tem a geração de caixa, tem um impacto sobre a renda, e na parte da colheita, que é a parte boa, que você colhe bastante recurso de forma rápida, você não vai aproveitar ela, porque você vai estar basicamente é, tendo que dividir com uma quantidade muito maior de cotas. E, enfim, acaba que você esperou anos e anos aqui, meses ou anos aqui por esse retorno maior do desenvolvimento, e depois você não vai ver nada, ou muito menos do que você esperava.
E quem for inscrito aqui do canal há mais tempo sabe que eu tinha RBRX, inclusive elogiava ele muito, colocava até como o meu hedge fund favorito, mas isso foi antes da fusão com o RBRF. Inclusive, eu vendi imediatamente RBRX quando eu soube que ia ter fusão do FOF com o hedge fund, porque o FOF era muito maior e iria diluir completamente essas posições. Vou até tentar abrir aqui um relatório antigo de RBRX para tentar demonstrar para vocês essa diluição horrível que foi feita aqui com os investimentos. Vou ver se isso aqui é antes da incorporação. Deixa eu ver. Aqui, ó. Acho que esse aqui realmente é antes da incorporação. Aqui o fundo ele tinha 32% em desenvolvimento e que era 7,5% nesse Calea Jardins. Deixa eu ver quanto que esse tal de Calea Jardins hoje aqui para o fundo. Nem sequer mais aparece aqui, bem sério, nem sei mais o que aconteceu aqui com o fundo, tá? Ignorei ele completamente depois desse processo de incorporações. Calea nem aparece aqui mais, tá? Enfim, mas hoje que você vê que as posições maiores que desenvolvimento é 1.9, 1.6. Então foi uma coisa horrível que foi feita aqui com o fundo, tá? Teve uma diluição massiva desses projetos de desenvolvimento. Foi uma sacaneagem enorme com o cotista ficou esperando, no caso, anos por um momento dessa colheita do desenvolvimento e do nada que você vê esse lucro futuro sendo diluído. Então, muito chato as corporações, tá? Muito chato mesmo. E a Pátria tá realmente queimando demais o filme dos fundos imobiliários, tá? Essas corporações estão incomodando demais os investidores. Eu vejo muita gente reclamando dessas corporações. Realmente é uma coisa muito chata. Com relação ao investimento hoje em RBRX, vamos pegar aqui quanto que ele está pagando aqui de yield. RBRX está aqui agora a 7,70. Com rendimento de 9 centavos, a gente está falando de 1,17% ao mês. Já começa a ficar um yield interessante, né? No preço atual. Para quem entrou lá atrás, está aqui 0,90, um yield horrível. Para ser bem sincero com vocês, eu nem sei o que tem de ganho de capital dentro é, dentro desse rendimento. Nossa, a gente pode ver aqui, ó, receitas não recorrentes. É muita receita não recorrente aqui, tá? Aqui estão queimando bastante reserva. Bastante tempo que eu não olho para RBRX. Mas, enfim, aqui é horrível, tá? Horrível, horrível. Situação péssima aqui para RBRX. O que a Pátria transformou esse fundo? Que pena, tá, gente? Que pena. Nossa, eu imagino quem seguiu aqui com o fundo. Tá aqui com ele completamente destruído aqui. Vai virar uma zona, um lixo completo. PSEC 11, um FOF com nenhuma estratégia, só vendendo coisa no prejuízo aqui para tentar consertar a carteira. Horrível, tá? Horrível, horrível mesmo. Que uma pena. Enfim, é isso aqui que eu tinha para falar para vocês. Foi mais um vídeo de desabafo aqui, tá? Sinto aqui muito pena do que aconteceu com a RBRX. Eu nem contribuí muito aqui com vocês, né? Como disse, um vídeo desabafo mesmo. Mas então é isso. Peço que o seu like, se inscreva no canal. Lembre-se que nada aqui é recomendação de compra ou de venda. Até a próxima.